Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Eu vou começar esse vídeo agradecendo as pessoas que têm assistido, que têm se inscrito no canal, se inscrito. É isso aí. Quem tem se inscrito no canal, quem tem curtido, comentado os vídeos, e também as pessoas que falam comigo no privado, que, nossa, gostei muito do seu vídeo, continue postando, porque isso me anima bastante. Mas eu não vou me alongar nos agradecimentos, nem avisos, vou deixar isso para o final do vídeo. Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Eu quero começar esse vídeo agradecendo as pessoas que têm assistido, que têm se inscrito no canal, que têm comentado, e também as pessoas que falam comigo no privado, nossa, gostei do seu vídeo, ou continue postando, porque isso me anima bastante a continuar fazendo esses vídeos, porque me incentivam. Mas eu não vou me alongar muito nos agradecimentos, vou deixar isso para o final do vídeo. E vou dizer que o tema de hoje é Se Eu Fosse Você. Já fica aí o questionamento, tá? Eu costumo trazer por aqui, nesses 2 primeiros vídeos, esse já é o terceiro, eu costumo trazer por aqui experiências que eu mesmo tive para ter alguma coisa com que me basear, entendeu? Tipo assim, se alguma experiências que eu já vivi para poder mostrar para vocês o que eu acho vendo por fora dessas situações. E o tema de hoje, se eu fosse você. Eu gostaria de fazer uma pergunta, como eu sempre faço em todos os vídeos, do porquê as pessoas gostam de comentar quando você tá contando alguma coisa, você tá falando alguma coisa, alguma pessoa vai lá e faz assim, se eu fosse você, eu faria assim, assim, assim. Só que, tipo assim, você não pediu conselho, você não pediu ajuda, você não pediu um direcionamento em alguma situação, e a pessoa simplesmente se achou no direito de dizer, se eu fosse você. Mas amor, você não é. Estão entendendo onde eu quero chegar? Um exemplo muito grande pra mim disso é que às vezes você tá conversando com alguém e alguém fala, nossa, por exemplo, você diz assim, eu tô fazendo academia, eu quero ficar maromba. Aí a pessoa vai falar assim, nossa, se eu fosse você, eu não queria não ficar, eu queria emagrecer, mas não queria ficar com esses músculos assim assado. Tá, é só você não ficar. Se você fizer academia, é só você não ficar daquele jeito que você não quer. Você não precisa necessariamente dizer a outra pessoa para meio que humilhar, para meio que falar da pessoa, mas isso, mas aquilo. Gente, não é necessário. Não é necessário. As pessoas não precisam ouvir a sua opinião sobre tudo. A não ser que alguém chegue em você e fale: Nossa, eu quero um aconselhamento. O que é que você faria nessa situação? Porque eu estou passando por tal situação e que eu gostaria de um direcionamento seu. O que é que você faria no meu lugar? Aí a coisa é diferente. Aí as coisas já mudam a proporção das coisas, já muda a perspectiva das coisas. Aí você vê que aquela pessoa verdadeiramente quer, aí você vai, olha, se eu fosse você, eu faria assim, assado, porque aquela pessoa pediu. Mas enquanto aquela pessoa não lhe pediu nada, por que você vai abrir a sua boca? Eu passei por uma situação um dia que eu estava contando, nossa, não vou detalhar a situação, porque não tem necessidade, porque não é onde eu quero chegar, mas tipo assim, eu estava contando uma situação em uma roda de pessoas, e eu falei, nossa, mas é só eu fazer tal coisa se eu quero isso. Aí uma pessoa se achou no direito de dizer assim, se eu fosse você, eu teria vergonha. Olha assim, eu fiz vergonha, é roubar e matar. Eu não tô fazendo isso. Não é uma situação que nem chega nem perto disso. Não é algo embaraçoso de verdade. Não é uma coisa que vai me dar vergonha, que eu vou pagar um mico na frente de todo mundo. Não é. Mas a pessoa se achou no direito de dizer assim: se eu fosse você, eu teria vergonha. Mas, meu bem, você não é eu. Você não é eu. As pessoas estão muito. De novo, volto ao reclame aqui da má educação. As pessoas estão confortáveis em dar sua opinião na vida alheia que ninguém pediu.
Tipo assim, você me criticar, você falar de mim, ou você dizer que se fosse eu não faria, vai mudar em quê na minha vida? Vai mudar em quê? Eu vou deixar de viver porque você não faria o que eu faço? Se fosse assim, eu não gravava vídeo pra internet. Porque as pessoas falam, nossa, eu não teria coragem. Ah, eu não tenho coragem. Beleza, você não tem, mas eu tô tendo. E aí? As pessoas vão deixar de viver porque você não faria aquilo no lugar delas? Totalmente não. Ninguém vai deixar de viver porque a sua opinião não é tão importante. Você não é tão relevante para as pessoas. As pessoas, de novo, as pessoas precisam buscar a própria insignificância na vida dos outros. Porque é muito confortável você dizer assim, nossa, se eu fosse você, eu não faria isso. Por exemplo, eu passei por uma rua, vi uma casa enorme. Aquela pessoa inconveniente vai lá e vai dizer assim, nossa, se eu tivesse dinheiro, eu não teria uma casa tão grande assim, porque é muito ruim de limpar. Tá, beleza, mas você tem o dinheiro para chegar perto de ter uma casa tão grande? Você tem o dinheiro de fazer, sei lá, de comprar aquele carrão, que bebe litros, que você fala porque aquele carro bebe muito, porque aquele carro dá muito problema, mas você tem o dinheiro de chegar perto de comprar aquele carro pra tá falando isso? Estão entendendo? Essas pessoas estão muito amarguradas de jogar frustração nas coisas dos outros. E vai mudar o quê na sua vida? Vai mudar em quê? Me diga, porque você não tem o carro do ano que você tá reclamando, você não tem a casa enorme que você tá falando que, porque eu não teria. Você não tem o corpo que você tá falando da pessoa que tá maromba. Você não tá nem perto de ter aquele corpo. Você não tá nem perto de ter o cabelo da pessoa que você tá criticando. Entendeu? Porque eu não pintaria o meu cabelo de verde, de rosa, de vermelho. É só não comprar a tinta. Mas enquanto isso você tem aquele cabelo loiro horroroso, platinado. Mas alguém tá falando do teu cabelo? Não. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Nossa, eu acho que eu me exaltei um pouco também. Preciso me acalmar. Calma. Bebi um pouquinho de água, tô mais tranquila. Mas, gente, é muito chato você conviver com pessoas assim. Se eu fosse você, eu já recebi inúmeras críticas, porque as pessoas que me conhecem há mais tempo, elas sabem que eu adoro mexer no meu cabelo. Amo mexer no cabelo, eu corto, já tive corte tomboy, já deixei ele grandão, já fui loira, já fui ruiva, já pintei de vermelho, já pintei de preto, já tive cabelo castanho. Eu gosto de mexer no meu cabelo. As pessoas se acham no direito de comentar do meu cabelo. Entendeu? Tipo assim, nossa, por que tu pintou teu cabelo de loiro? Nossa, por que tu voltou pra moreno? Tava tão bonita a loira. Nossa, por que tu cortou? Quando eu cortei o meu cabelo aqui, o que eu mais ouvi foi gente falando, meu Deus, tá parecendo um menino, por que tu cortou o teu cabelo? Se eu fosse você, eu não cortava. Mas vocês não são eu. Esse é o ponto. As pessoas, ninguém vai ser igual a mim. Ninguém vai ter o mesmo pensamento que eu. Ninguém vai cortar. Eu não conheço, nem eu não tive nenhum amigo, nenhuma amiga que cortou o cabelo como o meu. No meu ciclo de amigos, eu fui a única pessoa que cortou o cabelo assim. E tá tudo bem. Porque eles não são eu não sou eles. Tá entendendo? Aí, gente, é muito chato. Muito chato. Eu fiquei. Quando eu ouvi, volta na situação que eu passei, quando a pessoa falou pra mim, nossa, se eu fosse você, eu teria vergonha. Eu respondi na hora, eu tive a ação de responder a pessoa, de fazer aquele climinha hostil da vergonha, sabe? Da pessoa se envergonhar do que falou. Tanto que a pessoa, um pouco depois, se arrependeu, porque viu que eu não gostei, que eu fechei a cara, e depois eu, não, mas eu não sei o que. Enfim. Aí, eu tive a reação de responder, mas quando eu cheguei em casa, quando eu saí do ambiente que eu estava, que eu cheguei na minha casa, eu fiz, nossa, eu não acredito que aquela pessoa disse isso. Eu não acredito que eu ouvi isso de alguém. Não que eu já não tenha ouvido, né? Mas, escutado isso de alguém. Mas eu fiquei, não acredito. Eu não acredito. E fiquei ali com aquela raiva. Eu fiz, nossa, eu deveria ter feito aquilo, eu deveria ter dito aquilo, eu deveria ter feito aquilo. Porque você fica com raiva. É super normal, uma reação humana
que você tem. E aí eu fiquei, nossa, que raiva. E eu, mãe, que raiva. Eu, pai, tô morrendo de raiva. Aí eles, nossa, você vai passar o resto da noite agora falando sobre isso. E eu, gente, eu tô com raiva. Aí eles, olha, vamos conversar. Eles não nem me deixaram mais falar sobre o assunto. Eu tive uma conversa com os meus pais e eles falaram assim: você só vai se adoecer pensando no que a outra pessoa falou. Enquanto isso, a pessoa tá lá, vivinha da Silva, não tá se importando com o que disse ou o que não disse. Pode ter se arrependido na hora? Pode. Mas também não chegou a me pedir desculpa. Entendeu? Então a pessoa vai viver e eu vou ficar morrendo de raiva. Eu vou ficar matutando uma coisa, uma questão, uma frase que eu ouvi pro resto da minha vida com raiva da pessoa e a pessoa tá vivendo. Aí eu me pergunto por que as pessoas gostam de adoecer os outros. Porque a pessoa não poderia estar vivendo a vida dela de boa, ter escutado o que eu falei e ter ficado calada? Não poderia? Mas decidiu entrar no meio, dar uma opinião que ninguém pediu, absolutamente ninguém pediu. Eu não pedi, ninguém que estava na roda comentou algo parecido, mas a pessoa se achou no direito. Aí eu fiquei em casa, remoendo, pensando ali, matutando na cabeça o negócio. Eu, nossa, que raiva. Eu acho que eu passei 1 hora desde que eu cheguei na minha casa, depois dessa situação. Eu passei, meu Deus, que raiva. Ai, que raiva. Ai, eu deveria ter dito isso. Ai, eu deveria ter dito aquilo. Nossa, que raiva daquela pessoa. Depois dessa conversa com os meus pais, eu tipo, nossa, eu tenho que me acalmar. Porque eu tô com a minha consciência limpa de que eu não disse nada pra ofender ninguém. E que, tipo assim, era uma coisa muito besta pra eu ter me sentido mal porque a outra pessoa ia teria vergonha. Estão entendendo? Aí eu fiquei, nossa, eu preciso parar com isso, porque senão eu não ia nem conseguir dormir de tanta raiva que eu tava. Aí as pessoas se acham no direito de falar sobre a vida do outro, assim, dar a opinião que ninguém pediu, como eu falei, dar uma opinião que ninguém pediu e adoecem as pessoas porque o povo fica matutando aquela crítica, aquela coisa, enquanto a outra pessoa tá lá totalmente zen, entendeu? Totalmente bem, vivendo, sem se importar, entendeu? Só pra ferir. Eu não sei se é um caso de a pessoa querer chamar atenção também entre os outros, tá? Isso não envolve só o exemplo que eu citei, isso envolve em todas as situações. Eu não sei se é um fato da pessoa querer chamar atenção, de ter a necessidade de, tipo assim, fazer converger tudo pra ela. Eu não sei se é isso, se é uma falta de atenção, negócio, questão de carência, mas é insuportável. Aí foi como eu disse no vídeo anterior. Eu acho que todas as situações envolvem o tema do primeiro vídeo, que é o Reclame Aqui, Má Educação. Porque todas as situações as pessoas são mal educadas, são desconfortáveis, são invasivas nas perguntas, nas respostas, nas questões. Às vezes, como eu falei, querem converger toda a situação para ser sobre elas. Que inclusive eu vi um relato, não tem muito a ver, só a fala da moça, que é o que é o que eu tô falando aqui com vocês. Que é, a moça botou assim: minha irmã estava dando à luz e o marido dela desmaiou. Quando ele acordou, ela disse a seguinte frase, a irmã dela falou pro marido: nossa, você tinha que fazer isso ser sobre você. E eu ri muito com isso, porque é muita verdade. Só que trazendo essa fala para nossa dinâmica aqui para esse vídeo de hoje, para a temática de hoje, é que as pessoas querem converger tudo para ser sobre elas. Tudo, uma conversa, uma coisa, tem que tá dando a própria opinião, tem que estar falando, nossa, se eu fosse você, mas não são só pessoas que são invasivas, pessoas desconfortáveis. É muito chato essa situação, essas coisas, essas falas, porque incomoda muita gente, que a pessoa vai que você, pessoa que tá assistindo, seja que nem eu, responde, mas chega em casa e fica matutando. Nossa, que palhaçada foi aquela que eu ouvi. Estão entendendo? Enfim, eu já me estressei por hoje com esse tema. Já falei também muito. Falei o que eu queria pra falar, porque era um vídeo que eu queria trazer desde a semana retrasada. Mas quando eu soltei o primeiro vídeo.
mas eu só consegui trazer hoje porque eu digo, não, deixa abaixar a poeira porque a minha mente tá muito estressada, eu preciso me recompor para poder trazer com mais calma esse vídeo. Então, tá aqui o vídeo, comentem, por favor, se vocês já passaram por alguma situação ou se vocês também são a pessoa que falam, se eu fosse você para alguém. E é isso, curtam, compartilhem, comenta, me siga se você ainda não me segue. E quarta-feira que vem a gente tá aqui na nossa conversa de novo, tá bom? Tchauzinho.